Nós somos feitos de palhaços todo dia. Mauro Cid fez dezenas de depoimentos na Polícia Federal, no STF, de achar uma delação dele que fosse do interesse do STF. Agora a Veja dessa semana, a capa da Veja, disse que ele mentiu. O advogado de Bolsonaro derrubou todas as teses por terra. Esse imbróglio que Bolsonaro, dia 8 de janeiro, todas essas coisas, essas narrativas que se criaram para tentar prender o Bolsonaro, criar narrativas, Alexandre de Moraes, criar prova, onde Alexandre de Moraes dizia atividade. Era assim que se dizia as autoridades do STF. Agora os embróglios estão tudo aí à vista. As mentiras, o Mauro Cid só se envolve em mentira. Então a delação dele está provado que é recheada de mentira. Os advogados de Bolsonaro derrubando tudo. Então no Brasil nós estamos cansados dessa patifaria. Veja os embróglios e tire suas conclusões. Já deixa um like e um comentário no vídeo. Vamos lá. Nesse vídeo eu não vejo como sequer tentar fazer uma piada, visto que aparentemente a piada somos nós. Eu não sei se você entendeu o que aconteceu até aqui, mas eu vou explicar em ordem cronológica dos fatos, que é bem mais chocante. Mas acredito que será anunciado com apenas uma coincidência. Ou pior, eles nem vão dizer nada a respeito e fazer de conta que nada aconteceu. Mas vamos aos fatos e se liguem nas datas. No dia 9 de junho, durante o depoimento de Mauro Cid, o advogado do Bolsonaro questionou isso aqui. Eu só queria, a respeito disso, eu queria saber se ele já disse isso num depoimento prestado, acho que ao instrutor de Vossa Excelência, mas eu queria saber se ele não conversou sobre delação, a respeito da delação feita aqui, que era confidencial, com jornalistas e com pessoas ligadas à investigação. Se ele nunca conversou sobre delação com investigados e ou jornalistas. Pessoas ligadas à investigação, que ele diz aqui o melhor, investigados. Não só os que estão aqui hoje, mas naquela época tinham outros investigados no geral. O senhor conversou sobre a delação com investigados ou pessoas ligadas à imprensa, jornalistas? Não, senhor. Eu quero saber se ele fez uso, em algum momento, para falar de delação, de um perfil no Instagram que não está no nome dele. Não. Espera, aguarde. Qual perfil? Eu queria saber, ministro, se ele utilizou perfis, mídia social para falar com jornalistas. Ele está dizendo que não conversou com ninguém. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém. O senhor utilizou algum perfil de mídia social para falar com alguém? Não, senhor. Todos os meus celulares foram apreendidos pela Polícia Federal, ministro. Todos foram apreendidos e revirados de ponta cabeça. Ele conhece um perfil Gabriela R702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela R702. 702. Esse perfil, eu não sei que isso é da minha esposa, mas Gabriela é o nome da minha esposa. Já no dia 10 de junho, Guilherme Amado, o mesmo jornalista que fez a matéria dizendo que o Felipe Martins teria ido para os Estados Unidos e evaporado, faz uma matéria dizendo que a Polícia Federal diz que ex-ministro de Bolsonaro, no caso o Gilson Machado, agiu para tirar o Cid do Brasil e a PGR pede busca. Ou seja, um dia depois do depoimento do Cid, a Polícia Federal falou com a PGR que o Gilson estava trabalhando para tirar o Cid do Brasil ao tentar conseguir para ele um passaporte português. No dia 11 de junho, o UOL noticia que a Polícia Federal e a PGR abriram um inquérito para investigar o Gilson Machado. No dia 12 de junho sai a matéria Ele Mentiu, onde a Veja mostra conversas de Cid com alguma outra pessoa, dizendo coisas como, abre aspas, ele, Alexandre, já tem o objetivo dele. Ele já deve ter pronto a ordem de prisão do presidente. Não precisa de provas, só de narrativas. Quando falam de provas, metem os pés pelas mãos, como foi com Felipe Martins, que não viajou para os Estados Unidos. Fecha aspas. Grava essa comparação que voltaremos nela em breve. O conteúdo desses prints divulgados vai muito de encontro ao áudio do Cid, vazado pela própria Veja, onde o Cid dizia que eles, judiciário, já tinham tudo pré-definido e que era empurrado para que ele, Cid, confirmasse as alegações da Polícia Federal nos interrogatórios.
Após a matéria da Veja, a mídia noticiou que o Cid negava veementemente a autoria daquelas mensagens, dizendo se tratar de uma fake news, porque ele sequer falava daquela forma que estava escrito. Vale lembrar a todos que Alexandre de Moraes está mantendo Braga Neto preso há 6 meses, porque ele supostamente teria procurado saber informações sobre a delação do Cid. Mas mais que isso, o Cid não pode mentir na sua delação e ele disse na cara do Moraes que não usava nenhum perfil de terceiros para se comunicar com qualquer pessoa. E aí, o que Alexandre faria numa hora dessas? Se chamasse o Cid a depor e os prints fossem confirmados como verdadeiros, Alexandre teria que anular a delação. E anular a delação do Cid causaria uma bagunça enorme no processo, além de levantar desconfiança em cima de um processo que está correndo muito mais rápido do que o normal, só porque o STF quer condenar o Bolsonaro antes que o ano eleitoral comece para que ele não seja contaminado. Cara, que doideira isso. E mais doideira é todo mundo achar declarações como essa algo normal, um julgamento baseado em política, de forma explícita. Pois bem, amanhecemos no dia 13 com a notícia de que Mauro Cid teria sofrido busca e apreensão e teria um mandado de prisão expedido. A especulação inicial seria de que Alexandre foi atrás de saber das revelações da revista Veja. Mas não era, já que na sequência o UOL noticiou que o Gilson Machado estava sendo preso por supostamente tentar dar fuga a Mauro Cid. E é agora que a coisa começa a ficar inacreditável. Na sequência dessa informação, é também noticiado que o pedido de prisão de Mauro Cid estava revogado, mas que os eletrônicos foram apreendidos e que ele seria direcionado a prestar depoimento. E de fato, logo após tudo isso, o Cid manteve o acordo de delação e foi liberado. Um adendo importante. A corte, hora alguma, mencionou a questão da matéria da Veja nesse processo, mas sim, o Cid falou sobre isso. E nós já chegaremos lá. Só que antes, deixa eu dar aqui meus 2 centavos de opinião. De noite, um mandado de prisão. No dia seguinte, uma revogação em meio ao escândalo da conversa vazada pela Veja. Prender o Cid tem o alto custo de se desacreditar uma delação. Então, na minha opinião, deve ter sido uma correção de rota. E logo após toda essa confusão, o advogado do Cid achou uma boa ideia dar uma declaração negando o plano de fuga e dizendo que esse negócio do Gilson ter ido a olhar passaporte para o Cid era idiotice inventada por Bolsonaro. Ou seja, ainda tentou jogar a culpa de tudo isso em cima do Bolsonaro. Mas tá, o Gilson foi levado para audiência de custódia, onde a sua soltura foi negada. Então ficou assim, segundo a justiça desse país. O Gilson Machado foi preso acusado de obstrução de justiça por tentar facilitar a fuga do delator Mauro Cid. Mas o Mauro Cid, que seria o cara que, segundo a polícia, poderia fugir, foi solto. Qual a lógica nisso? Após a audiência de custódia, o Gilson Machado deu essa declaração. E é muito importante você prestar atenção para que você compreenda o que vem a seguir. Não matei, não trafiquei droga, não tive contrato com traficante. Apenas pedi um passaporte para meu pai. Um telefone aqui no consulado português do Recife, no qual ele foi no outro dia, tem 85 anos. No outro dia eu entrei em contato, ele foi lá no consulado, juntamente com meu irmão. E o passaporte dele, se ele não recebeu, está para receber a renovação do passaporte português dele. Tem alguma prova disso, Gilson? É só pegar lá as ligações que eu fiz pro consulado aqui, um áudio que eu mandei para a funcionária do consulado, Juliana, e a entrada dele no consulado. Não estive presente em nenhum consulado, nenhuma embaixada, nem de Portugal, nem de qualquer outro lugar, nem no Brasil, nem fora do Brasil. Nessa conversa houve algum pedido de passaporte também para o Mauro Cid? Não, de jeito nenhum. Agora é público que o Cid ele tem uma cidadania portuguesa. Isso é público, porque inclusive em fevereiro saiu dizendo que na imprensa noticiou que ele recebeu a cidadania portuguesa. Fevereiro desse ano, 2025. Como é que você analisa tudo que está acontecendo, essa prisão agora? Rapaz, eu acho que a justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. E aqui, ó, ninguém segura com ele, velho. Tá, de novo. Gilson foi acusado primeiro de ter ido a um consulado português procurar informações sobre o passaporte do Cid para ele, sei lá, ir para Portugal. E você sabe como que a Polícia Federal descobriu isso? Assim, ó, um colaborador teria ajudado a Polícia Federal contra Cid e Gilson Machado. Ligação do ex-ministro do Turismo para consulado no Recife
é um dos indícios da investigação. Uma fonte teria dito para a Polícia Federal que o Gilson ligou para o consulado para saber do passaporte do Cid. Mas, gente, que fonte é essa que embasou a prisão de uma pessoa? Ah, você não sabe? Então, bota o seu nariz de palhaço, porque a fonte é anônima. Abre aspas para um trecho da matéria. A Polícia Federal teve colaboração de uma fonte com nome reservado para não ser exposta, ou seja, anônima, na investigação sobre o pedido de passaporte para o tenente-coronel Mauro Cid. Segundo essa fonte, o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, ligou para o consulado no Recife para pedir a emissão de passaporte português para o Cid e o pedido foi negado. Uma fonte anônima. A outra prova anexada ao processo era de que em janeiro de 2023, Cid teria dado entrada num pedido de cidadania portuguesa. E em fevereiro desse ano, o Alexandre chamou o Cid para explicar sobre a documentação portuguesa. No que a defesa informou que Cid recebeu a cidadania ainda em 2024, até porque sua esposa e filha já possuíam a cidadania portuguesa. A defesa também disse que o que ele recebeu não foi um passaporte, e sim uma espécie de identidade portuguesa, válida somente em território português. Aí, quando a Polícia Federal ficou sabendo que o Gilson havia ligado para o consulado português querendo falar sobre passaporte português, imediatamente eles linkaram a esses documentos do Cid e estava aí o indício de que o Gilson teria tentado facilitar a fuga do Cid. Cara, eu não tô brincando. Só que os pais do Gilson também possuem cidadania portuguesa e o Gilson relatou que sim, entrou em contato com o consulado português no dia 12 de maio, mas para falar da renovação do passaporte do pai dele, que é um idoso de 85 anos. E mais, que no dia seguinte, 13 de maio, o próprio pai foi até o consulado juntamente com o irmão do Gilson para dar prosseguimento na renovação. E que isso seria fácil de averiguar, era só pegar o registro dele da documentação, além das ligações e imagem do consulado. Então, o que se tem até agora divulgado, até porque o relatório da Polícia Federal está sob sigilo, é de que os indícios que levaram Alexandre a decretar a prisão de uma pessoa foi uma denúncia anônima combinada com um pedido de cidadania que o Cid deu início em janeiro de 2023. Vem cá, isso são indícios suficientes para se mandar alguém para a cadeia no Brasil? São essas as provas que a mídia chamou de indícios mínimos para a prisão do Gilson? Antigamente, ao receber uma denúncia, principalmente anônima, a Polícia Federal deveria abrir uma investigação para averiguar a veracidade da denúncia e não prender alguém para investigar depois. E assim, foi exatamente o que aconteceu com o Felipe Martins na mensagem vazada pela Veja, que o próprio Cid disse que o Felipe não viajou para os Estados Unidos. Mas o Felipe foi preso por 6 meses e, não custa lembrar, 10 desses dias em uma solitária. E só após a sua prisão foi feita uma investigação, promovida pela defesa, onde eles levantaram provas concretas de que o Felipe não havia de fato viajado. E só depois ele foi solto. Galera, o ônus da prova não é mais da acusação. Agora a defesa que tem que provar que não fez o que o Estado a acusa de ter feito. E os juízes e juristas desse país estão dizendo que tá tudo certo? É isso aí mesmo? Cadê o povo do Prerrogativas? O povo que massacrou a Lava Jato? Tá todo mundo aplaudindo. Olha a gravidade do que tá acontecendo aqui, galera. Após esses fatos, foi tornado público o depoimento do Cid, que não foi conduzido a falar sobre a matéria da Veja, mas sobre a questão do Gilson. Mas já que você tá aqui, deixa eu te perguntar um negócio. Muito conveniente, não? Em seu depoimento, abre aspas, Cid nega a autoria das mensagens e indica a total falsidade da matéria e de seu conteúdo, apontando ser mais uma miserável fake news que é tão combatida por esse Supremo Tribunal e que se trata de uma falsidade grotesca. Fecha aspas. 1 hora após esse depoimento ter sido liberado, a Veja volta com a seguinte matéria. Mensagens, áudio e selfie ilustram mais uma mentira de Mauro Cid ao STF. Delator usou Instagram para vazar detalhes de sua delação, mas negou o uso da rede em documento enviado a Alexandre de Moraes em depoimento à Polícia Federal. E pá, meteu uma selfie tirada pelo próprio Cid e enviada ao contato em que conversava, o que deixa claro que sim, era ele mesmo usando a conta e tendo as conversas que ele disse que eram fabricadas. Mas não apenas a selfie do Cid foi publicada. Ela veio acompanhada de áudio do próprio Cid e outras mensagens que diziam coisas como, abre aspas,
Aí a gente falava, o general Braga Neto teve isso, falou isso, fez isso, o que você sabe? Eu falei que não foi assim, não pode ser. E ele falava, nós temos outras informações. E eu falei, porra, então vocês me passam as informações para eu poder saber. Fecha aspas. Aqui o Cid está dizendo que tinha que falar sobre informações que ele desconhecia, mas que eram apresentadas pela Polícia Federal para que ele comentasse. Isso não é delação premiada! Em uma delação, você assume o seu crime e delata quem era o seu chefe, com fatos e provas. Você não especula em cima de informações que a Polícia Federal trouxe para te propor. Mas a prova de que era mesmo o Cid conversando no perfil e falando de sua delação, de como as narrativas eram impostas, tá aí, de novo, de forma inegável. Agora só sobram duas opções. Ou Alexandre derruba a delação do Cid, o que vai causar um tumulto dentro do processo, ou ele vai fazer de conta que não viu a matéria da Veja. De novo. Só que não dá só para ignorar, para deixar esse assunto para lá. O Alexandre vai ter que declarar que a Veja mentiu em sua matéria e assim colocá-la no inquérito das fake news. Igualzinho ele fez com a Folha. Cara, que justiça é essa onde eu estou levantando a possibilidade do juiz relator deixar algo assim sobre o delator, que já teve áudio vazado, passar batido? A situação como um todo estava absolutamente péssima. E, para surpresa de todos, no início da noite dessa sexta-feira, o Alexandre revogou a prisão do Gilson Machado. Mas não antes de ter apreendido o seu celular, óbvio, e imposto uma série de restrições. Além, claro, de tê-lo incluído no inquérito do golpe. Cara, como que você pode destruir a vida de uma pessoa dessa forma? Te prendo de manhã, de noite eu te solto porque... agora não precisa mais não. E isso tudo porque alguém fez uma denúncia anônima. Porque em 2023 o Cid deu entrada com uma cidadania portuguesa. Porque o pai do Gilson, que é cidadão português, foi renovar seu passaporte e o Gilson, como filho, ajudou. E foi assim, desse jeitinho, que os apoiadores do Bolsonaro sofreram mais uma ação da justiça brazuelana. Mas a galera que roubou aposentados do INSS com toneladas de provas, nada. Não tem ninguém preso. Você entendeu agora o que foi que aconteceu? De reação imediata, tivemos a oposição protocolando na Suprema Corte a anulação da delação do Cid. A defesa do Bolsonaro também pediu no Supremo a anulação da delação com base no vazamento das conversas do Cid. E a defesa do Felipe Martins, que já havia pedido uma careação com Mauro Cid, até agora sem nenhuma resposta, é claro, pede que o Facebook, que é dono da Meta, forneça as mensagens trocadas entre Cid e demais pessoas no perfil que pertenceria à sua esposa. O que depois do vazamento de selfie e áudios nem precisaria tanto para poder atestar a veracidade das conversas. Mas, para nossa surpresa, o Alexandre atendeu e deu 24 horas para que a Meta disponibilizasse as informações. A esposa do Cid, assim como o pai e filha, estão nos Estados Unidos em uma viagem para se comemorar o aniversário de um sobrinho e tem data de retorno marcada para 20 de junho. Só um detalhe que não podia passar batido no meio de tudo isso. Mas e aí? Você entendeu agora? O que você acha que o Alexandre vai fazer? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber.